informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 13 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Ladrões de agrotóxicos em Mato Grosso do Sul, preso em São Paulo. Caçador flagrado com carne e linguiça de cateto em Carapó. Declaração do ITR à Receita Federal começou ontem. Contratações do crédito rural somaram 16 bilhões em julho. E a Prefeitura de Dourados iniciou a colocação de placas nas casas dos distritos. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Nessa terça-feira, em Dourados e região, dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite também terá muitas nuvens, mas não há previsão de chover. A temperatura cai com máxima de 24 graus hoje. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores. E agora está produzindo leite sem lactose. Também oferecendo queijo tipo frescal, uma delícia. São as novidades em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Laticínios Cambi, 3424-1213. É leite Cambi. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 145,00 pela arroba do boi gordo com 30 dias para o pagamento, mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda a R$ 135,00 no Friboi a prazo e também no Brasil Global à vista. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 26,00 e a de soja a R$ 68,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,97 para a venda. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Café Santa Mônica assinou na sexta-feira em Xangai um memorando de entendimento com o Fundo de Investimento Greenfield Capital e o governo chinês no valor de US$ 1 bilhão e 500 milhões de dólares, que deverá viabilizar a construção de 2 torrefações na China, além da exportação de café brasileiro. O acordo prevê a criação de uma holding
que construirá torrefações e montará 100 mil máquinas de café para distribuir o produto diretamente aos consumidores chineses. Do lado brasileiro, a Santa Mônica fornecerá o café paulista para a holding. A expectativa é que ao longo dos próximos 12 meses, o grupo exporte aproximadamente 100 mil sacas de café para o cobiçado mercado chinês. O jovem Wendel Alves da Silva, de 21 anos, que desapareceu no rio Taquari, em Coxim, na noite de quarta-feira, foi encontrado morto na manhã de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, pescadores viram o cadáver e acionaram os militares para fazer a retirada. O corpo estava nas proximidades de onde o rapaz havia sido visto pela última vez pescando com rede. Para a safra brasileira 2019-2020, a área plantada foi estimada em 62.958.000 hectares. O aumento de 2% em relação à safra passada equivale a um acréscimo de área de 1.236.000 hectares, influenciado pelo aumento nas áreas de milho safrinha, algodão e soja. O clima, no início da safra, contribuiu decisivamente para o avanço do plantio. A continuidade dessas boas condições irão impactar positivamente o estabelecimento das lavouras de segunda safra, proporcionando excelente ritmo para o cultivo nos principais estados produtores. Com bom intervalo para a semeadura, as lavouras de terceira safra também apresentaram bom desempenho, exceção para algumas regiões, especialmente na sul do país, que registrou períodos de excesso de chuvas na época de implantação de algumas culturas de inverno, alterando o cronograma inicial e afetando a semeadura da canola, do triticale e, sobretudo, do trigo, que apontam nesse levantamento para redução de área em comparação à safra anterior. A Receita Federal disponibilizou ontem o programa da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, referente ao exercício de 2019. São obrigados a apresentar certidão, pessoa física ou jurídica, titular ou possuidora de qualquer título do imóvel rural. Também deve declarar o ITR a pessoa física ou jurídica que, entre 1º de janeiro de 2019 e a data da efetiva apresentação da declaração, perdeu a posse do imóvel rural ou o direito de propriedade por transferência ou incorporação ao patrimônio do expropriante. De acordo com a nova norma, o prazo para a entrega da certidão do ITR referente ao exercício de 2019 começou nesta segunda-feira e termina à meia-noite do dia 30 de setembro. Em 2018, foram entregues 5.661.000 declarações do ITR. A expectativa é que 5.700.000 declarações sejam registradas esse ano. 2 homens foram presos na madrugada de sábado no estado de São Paulo depois de roubarem uma carga com defensivos agrícolas de uma fazenda em Cacilândia. Um criminoso foi preso em Santa Fé do Sul e outro em Estrela do Oeste. Segundo a Polícia Civil Paulista, os homens foram detidos na rodovia Euclides da Cunha por ser considerada uma das possíveis rotas de fuga dos criminosos. A equipe policial de Santa Fé do Sul desconfiou de uma carreta que passava pela rodovia e, quando realizou a abordagem, apreendeu cerca de 700 galões e 800 sacos de agrotóxicos. O motorista do veículo foi preso em flagrante e outros 2 homens que estavam com ele conseguiram fugir. Outros veículos suspeitos passaram pela rodovia e mais tarde, em Estrela do Oeste, mais uma carreta foi abordada. Nesta carga, vários objetos relacionados ao crime foram apreendidos, entre eles um aparelho que bloqueia o uso de rastreador de caminhão. O motorista também foi preso em flagrante, mas 2 envolvidos, comparsas, fugiram. Com várias denúncias anteriores, caçador foi preso no sábado com 87 quilos de carne e linguiça de cateto, animal silvestre também conhecido como porco do mato. O flagrante foi realizado pela Polícia Militar Ambiental após receber informações de que o homem estaria na BR-163, na região de Juti, com o produto de caça. De acordo com a PMA, o homem é morador em Pompeia, São Paulo.
e a renda Propriedade Rural em Carapó, local em que já foram feitas várias denúncias sobre caça de animais silvestres. Em partes da carne do cateto foram encontradas marcas de tiros de arma de fogo, e questionado sobre a origem da carne, o caçador afirmou que havia ganhado de um amigo. Durante as verificações realizadas anteriormente na propriedade, não foram encontrados animais produtos de caça. O caçador foi multado em R$ 43 mil e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Juti e irá responder por crime ambiental de transporte de produto ilegal da fauna. A safra 2019-2020 teve início com forte aumento das contratações de crédito rural em relação a julho de 2018. O total financiado em julho desse ano foram de 16 bilhões e 500 milhões de reais, um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Do total financiado, 11 bilhões foram para o custeio e 2 bilhões e 700 milhões para investimentos. A contratação de pequenos e médios produtores somou 4 bilhões 480 milhões de reais para o custeio e 906 milhões para investimentos. Os números fazem parte do balanço de financiamento agropecuário da safra 2019-2020, divulgado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O desempenho do crédito rural nesse início de safra é superior ao da safra passada e flui normalmente em todas as linhas de financiamento, afirmou o Wilson Vaz, diretor de Financiamento e Informação do Ministério da Agricultura. A Prefeitura de Dourados iniciou na quinta-feira a fixação de placas com numeração oficial das casas dos distritos de Vila São Pedro, Indápolis, Vila Varga, Formosa, Panambi, Macaúba e Itaú. A colocação das placas está sendo feita por equipes da Secretaria Municipal de Planejamento e foi iniciada na Escola Municipal Rui Gomes, na Vila São Pedro. O secretário de Planejamento, Carlos Dobbs Vieira, fixou a primeira placa e afirmou que, no total, 2.500 imóveis, entre casas, escolas, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos, receberão a identificação oficial para facilitar o trabalho de entrega de encomendas e correspondência pelos Correios. Dobbs explicou que os distritos estão recebendo as placas de forma gratuita, uma vez que nunca existiram números nas casas. O secretário explicou que a numeração das residências será enviada ao Correios, que passará a utilizar a numeração oficial para a destinação de correspondência, boletos e encomendas. O presidente Jair Bolsonaro disse no domingo que o Brasil não precisa do dinheiro que a Alemanha destina para a preservação da Amazônia e acusou os governos estrangeiros de quererem se apoderar do país. O Brasil não precisa disso, disse Bolsonaro a jornalistas, ao ser questionado sobre notícias de que o governo alemão estaria suspendendo o repasse de 35 milhões de euros, ou cerca de 150 milhões de reais, ao Brasil para a preservação da Amazônia, devido ao que considera aumento do desmatamento daquela região. O produtor de rosas Teodoros Wart se mudou de São Paulo para a Serra do Ceará, apostando no turismo rural para conseguir mais renda na atividade. A beleza do roseiral atrai turistas de todos os lugares. A fazenda dele, localizada na cidade cearense de Ubajara, produz 23 milhões de rosas por ano. E a maior parte das flores faz viagem de volta para São Paulo, mais precisamente para Olambra, município do interior paulista, que é o maior centro de comercialização de flores. Segundo o produtor, o clima da Serra Cearense é favorável para a atividade e ele consegue cultivar 3 variedades de rosa: amarela, vermelha e cor-de-rosa.
Desafio Ranger. Se você comparar, você vai levar. Só ela tem capacidade de imersão de 800 milímetros. Só ela tem 7 airbags. Sistema anticapotamento. Diferencial traseiro blocante. Só ela tem 5 anos de garantia. Ranger XLT Diesel 4x4 automática completona a partir de 145.490 à vista na venda direta. É Diesel 4x4 automática completona. Compare, comprove e escolha a sua. Na Ford Via Sul. No trânsito dê sentido à vida. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Festival do Tambaqui distribuiu 6 toneladas de peixe na esplanada dos ministérios. Cerca de 6 toneladas de tambaqui foram distribuídas nesta quarta-feira durante o Festival Tambaqui da Amazônia, na esplanada dos ministérios. A iniciativa foi realizada pelo Ministério da Agricultura com o apoio do governo de Rondônia, do Distrito Federal e do SEBRAE, com o objetivo de promover o consumo desse pescado. O secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife, classificou o evento como um sucesso. O brasileiro, quando vai no restaurante, ele pede o salmão do Chile, ele pede o bacalhau da Noruega, ele conhece até o pangaços do Vietnã e ele não conhece o tambaqui brasileiro. Então, motivado por isso, querendo motivar e promover o produtor nacional, o produto nacional e o consumo dos brasileiros por um produto 100% da Amazônia, 100% nativo, 100% cultivado, gerando emprego, renda aqui no Brasil, é que nós nos inspiramos desse grande evento que é o Festival de Tambaqui na Amazônia. Em Rondônia, o churrasco do tambaqui ocorre há 3 anos. Na avaliação do ministro interino da Agricultura, Marcos Montes, esse tipo de manifestação cultural deve ficar cada vez mais forte. O Brasil precisa entender que tem realmente que consumir mais peixe. Esse momento é um momento extraordinário que o Brasil vive, porque temos um ministério envolvido com isso, um presidente que abraçou a causa e um secretário que conhece profundamente a causa e que com certeza levará o Brasil a esse patamar que todos nós queremos. Então estamos vivendo um momento cultural de um maior consumo. Aliado a isso, é claro, isso vem também um momento de manifestação econômica. Nós podemos fazer do peixe realmente uma grande matriz econômica, e Rondônia pode viver disso, de um certo volume que pode ser exemplo para o Brasil todo. O festival também foi comemorado pelo setor produtivo. De acordo com Daniel Pereira, superintendente do SEBRAE Rondônia, o evento ajuda a fortalecer os pequenos produtores e contribui para que o peixe passe a ser comercializado e produzido em outras áreas do país. O estado de Rondônia, nós temos médios produtores, mas a grande maioria são pequenas propriedades da agricultura familiar e algo que pode ser praticado em toda a Amazônia. O estado de Rondônia, particularmente, tem um potencial muito grande. Isso é um potencial fantástico e uma grande fonte de alimento de alta qualidade para poder alimentar bem os brasileiros. Cada pessoa tinha direito a uma banda do pescado. Para recebê-la, o interessado precisava doar 1 quilo de alimento não perecível. Os peixes do festival foram doados pela Associação de Criadores de Peixes do Estado de Rondônia. Em 2018, a comercialização do tambaqui movimentou de 450 milhões a 500 milhões de reais no estado. Para o Momento Agro de Brasília, Gabriela Moraes. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.